Boa noite, pessoal. Vamos ver se a gente começa a nossa live agora com o assunto de hoje, tentando trazer um panorama de como tá as UTIs aqui. Oi, Cleverson, tudo bem? O de hoje, que é o Tudo panorama da bem, UTI aqui do Tati? Espírito Santo. Só, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo o Cleverson bem também, gente? Gente, a ideia da gente fazer essa live hoje é que a gente possa discutir um pouquinho do que está acontecendo nas UTIs aqui do estado. Para quem não conhece o Cleberson, ele é o presidente da SOEST, que é a Sociedade de Terapia Intensiva, e aí ele vai dar um panorama para a gente sobre como é que a gente está, nosso preparo, que a gente toda vez a gente aqui no grupo tem tido perguntas no grupo da cardiologia de como que tá as UTIs, quantos leitos tem, como que tá. E todo mundo se questiona isso o tempo inteiro. Acho que não é uma dúvida da cardio, uma dúvida da medicina em geral aqui do estado. Está todo mundo preocupado, é uma situação nova. E o Clebinho vai trazer para a gente aí um pouquinho. Ele aceitou esse desafio, ele nunca fez live, é a primeira vez. Então vamos inaugurar aqui com a gente. Vamos lá, Cleber. Fala para a gente um pouquinho da SOEST, quantos médicos de terapia intensiva a gente tem no estado. Tatiana, boa noite a todos aí. É a primeira live, mas agora eu já estou começando a me acostumar. Todo dia a imprensa pede uma notícia, uma informação, e eu acho que por falta de opção me chamaram. Mas assim, vou falar um pouquinho da Soeste. Hoje eu estou como presidente, né? Tem o Carlos Augusto, tem o Thiago, tem o Eduardo e tem o Bruno Teles, né? A Soeste, assim, o nosso desafio maior agora é dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito anteriormente. E esse ano a gente vai tentar focar muito em treinamento, em educação continuada. E a gente agora, logo nessa estreia de nova diretoria, a gente foi surpreendido aí por essa pandemia. E é uma pandemia justamente para a terapia intensiva. Hoje a gente tem mais ou menos 154 associados na MIB. Desses 54, nós temos 77 titulados, especialistas com título de terapia intensiva pela AMIB, né? E são duas formas de titulação, ou residência ou prova com algum tipo de pós-graduação ou algum tipo de residência que faz prova para a AMIB. Tá? Mas hoje a gente tem aí, num total, 154 associados, 77 são titulados. Tá. E, Clebinho, a gente tem visto toda hora o governo noticiando o número de leitos no jornal, né, falando que a gente está com 400 leitos de UTI, que a gente está preparado. Vocês na terapia intensiva enxergam dessa forma? Ô, Tatiana, é um desafio para o mundo todo a terapia intensiva agora com essa pandemia. A gente viu que país nenhum, infelizmente, está preparado, a não ser a Alemanha lá, que tem uma quantidade de leitos muito grande. Eu fiz um apanhado e é difícil a gente comentar os dados do Estado, porque eles são pouco auditáveis. E eu queria só fazer um adendozinho assim, no que a gente tem de mundo real para o mundo perfeito. Hoje, para a gente enfrentar essa pandemia, né, a gente teria que ter leito com anticâmara, com pressão negativa, com filtro EPA, e isso a gente tem pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Hoje, eu até peguei aqui um número que, assim, para você ver a discrepância. O Estado fala que ele tem 1.115 leitos, né? Sendo 602 pelo SUS e 513 privado. E quando a gente pega os números da AMIB, que a AMIB faz esse levantamento, a gente teria aí 890 leitos total de UTI e 363 desses leitos seriam do SUS e a diferença daria 527 para privado. Então, assim, a gente já viu uma discrepância muito grande do que o Estado informa para o que a MIB tem.
O único dado que a gente consegue chegar perto, que eu gastei um tempo para fazer isso, né, é o dado seguinte: desses 890 que tem registrados no sistema do Estado, eu tenho 842. Isso eu estou falando de UTI adulto. Então, já dá uma diferença em UTI adulto, o número total que eles divulgam, com UTI pediátrica. Então, assim, são números difíceis da gente auditar, mas é o que a gente tem e a gente tem que comentar em cima dos números que o Estado fornece para a gente. Tá, e quando, mesmo se vamos colocar que são os dados que o Estado dá, em cima disso, você acredita que a gente vai ter suficiência para poder atingir tudo que é esperado? Não, não Porque a mesmo. gente vê uma relutância muito grande em ter um hospital de campanha, em ter toda hora esperando, a gente tem discutido isso o tempo inteiro. Então, assim, no hospital de campanha não seria só hospital com leito de UTI, seria hospital com leitos, Com né? Então a leitos, gente imagina, né? Não é só leito de UTI, são leitos. Então a gente não tem leito suficiente. Não, nós não temos leito suficiente, isso é fato. Vamos lá para um dado que eu consegui pegar agora. O que acontece? Hoje, a gente tem um total de leitos, 2.000 leitos, em todos os hospitais. Hoje, o que a gente tem de leito são 2.000 leitos. Tá? Esse dado, o Estado tem cadastrado aqui, seriam 113 hospitais, contando todos os hospitais. Aquele hospitalzinho pequeno da minha cidade, lá de Itaguaçu, que tem muito pouca estrutura ou estrutura nenhuma para enfrentar um Covid, zero de estrutura. E o Estado combinou isso no sistema do EPIMED, e hoje a gente tem lá 113 hospitais que representam 70% dos leitos. Desses 70%, eu teria 2.000 leitos para enfrentar todas as patologias do Estado, ou seja, AVC, diarreia, gastroenterite, pneumonia, tudo eu tenho 2.000 leitos. E aí o Estado vem com um número de 115 leitos de UTI. Fica assim, é uma desproporção que não dá para entender. Como que eu tenho mais leitos de UTI do que próprios leitos de internação, leito hospitalar? Então, é difícil. Agora, vamos pegar o dado que a gente tem. Vamos comentar em cima desses 115 leitos que estão lá cadastrados. Hoje, eu tenho 58% de taxa de ocupação dos leitos. Ou seja, para todo o restante da pandemia, eu teria que ter 42%. Se a gente fizer uma conta rápida, arredondando para 1.000, eu teria 420 leitos no total geral para atender 4 milhões de pessoas. Ou seja, isso dá menos que 0,01%. Ou seja, eu não tenho capacidade instalada para atender as pessoas. Não tem capacidade instalada e aí como é que a gente faz? Vai esperar chegar na situação que a gente está vendo dos outros estados ou a gente vai ter alguma resposta do governo antes disso? Eu acho que não. Eu acho que o governo está contando o seguinte: eu tenho leito de SUS, 602 leitos de SUS. E a gente sabe que os leitos de SUS, a maioria deles são ocupados, né? Porque atende tudo, né? E aí eu vou comprar na rede privada. Mas até a rede privada tem dificuldade para instalar leito tão rápido, né? Não tem um ventilador. Exato. A gente estava discutindo num grupo de terapia intensiva que é difícil o governo falar: eu comprei 200 ventiladores. A notícia de bastidor que a gente tem é que o governo está comprando um ventilador que ventila mal um paciente com pulmão normal se ele for sair do centro cirúrgico. E aí o governador deu a notícia que tinha 2.400 alguma coisa ventiladores disponíveis. Eu tenho mais ventilador do que o número de leitos, então são dados que fica difícil a gente ter uma credibilidade para a gente poder comentar, né? Ninguém está aqui para ficar... São críticas construtivas que a gente quer levar para o Estado fazer algum proveito disso. E a gente está sendo até pouco ouvido, né? E é o que você falou no início, né, Clebinho? A gente tem leitos e leitos também, né? Não dá para a gente achar que um leito de UTI ou que uma UTI é igual a outra, né? São leitos diferentes. Um ventilador é diferente. Para essa pandemia, então, pior ainda.
Por quê? Porque a dinâmica, a maior parte do acometimento, e depois a gente até conversa um pouquinho, que até vocês, como da parte da cardiologia, acho que vão ser, junto com as outras especialidades, claro, vão ser fundamental, porque assim, a parte de repercussão hemodinâmica desses pacientes, ela não é tão intensa igual a gente vê numa sepse, num choque séptico. O paciente fica chocado, mas a repercussão hemodinâmica é menor, apesar da gente ver que tem um acometimento de algum tipo de injúria miocárdica, não miocárdica direta, mas que você vê que em algum grau a gente vê algum marcador de necrose miocárdica que ele vai estar aumentado e tudo. E aí o que acontece? O Estado vai comprar, vamos falar o nome, a marca, ouvi falar, né, que seria o Ventilogos. Ventilogos não serve para isso, não serve. Ou seja, você vai falar, eu botei um ventilador para ventilar. O ventilador não ventila. Se ele ventilar, ele não tem aquela circulação interna de gases onde você possa passar por um filtro. Ou seja, não está tendo filtro EPA disponível nem para adaptar no ventilador. Eu vou botar um ventilador, eu vou contaminar toda a equipe. Como a gente viu, o número de intensivistas é pequeno. Você vai tirar uma grande parte desses intensivistas da frente de combate e vai sobrar o quê? Apesar de termos excelentes médicos, mas terapia intensiva, para essa parte, ele precisa de um pouquinho mais de traquejo, um pouquinho mais de habilidade. Não adianta a gente querer colocar uma pessoa que não tem expertise para fazer um trabalho que a gente vê que a única coisa que está tendo surtindo efeito é um bom cuidado intensivo. Então, a gente vai tentar enganar a população com a falácia de que eu tenho leito e não tem leito. A verdade é essa, não tem leito. Em algum momento você, como presidente da sociedade, foi ouvido pelo governo, Clebinho? Vocês foram chamados para conversar sobre isso? Não, em nenhum momento. Eu tenho os e-mails desde quando começou a pandemia, lá no comecinho de maio, a gente mandou e-mail para o governo, botando que a gente está à disposição. O que eu tenho de relato foi um colega que me ligou um dia, a gente discutindo na rede social, falou, não, a gente foi porque o Estado... Mas, assim, foi conversar de um hospital em específico e tem um colega que, pelo que ele me falou, ele está tentando dar algum tipo de ajuda. Mas a gente, como Sociedade Espírito Santense de Terapia, não fomos chamados. E temos outros intensivistas aí, igual a doutora Eliana Casé, a professora, que sempre está aí divulgando, falou esses dias, assim, que eu tenha notícia, que eu saiba, não foi nenhum intensivista desses com maior bagagem, com maior experiência, desses que a gente conhece, que são ótimos intensivistas, que foram chamados para qualquer tipo de debate junto ao governo. E a distribuição dessas UTIs no estado, Cleber, ela é homogênea? Como, assim, a gente sabe que a maior concentração é aqui na capital, mas entre norte e sul, você acha que é homogênea a distribuição para ter fluxo para direcionar para essas outras regiões do estado? Não, olha só, Tatiana, hoje a gente tem dos dados que o governo fornece. Na Grande Vitória, 28 hospitais que concentram 567 leitos, tá? Para o SUS, 244. Você já vê que dá uma discrepância do que eles divulgam. Norte, são 14 hospitais, 150 leitos. Sul, 5 hospitais, 98 leitos. Isso leitos privados, tá? Leitos totais, desculpa, com um pouco do SUS. Região Serrana, temos 2 hospitais com 20 leitos. O total, aí já começa a outra disparidade. Dá 842 leitos. Cadê a diferença dos 1.115? Será que esses 1.115 da diferença de 842, quais leitos estão? Ele misturou pediatria com UTI adulto. Hoje a gente sabe que criança, graças ao bom Deus, não que a gente queira que o adulto só seja acometido, mas a criança, ele tem menos impacto, tem menos repercussão e vai menos para um leito de UTI. Então, assim, o Estado falou, eu vou encher aqui, depois eu levo para o interior. O transporte de um paciente com Covid, a exposição para a equipe é muito grande. Eu vou pegar um paciente daqui e vou levar para o interior. Ou do interior e vou trazer para cá. Na hora que eu for trazer esse paciente, o risco de contaminação da equipe de transporte não é uma coisa simples. Parece que o governo tem hora
que o governo pensa que é uma gripe comum na hora do Tá. traquejo, mas na hora dele te mandar ficar em casa, ele fala que é uma coisa mais grave. Eu não sei qual a dosimetria que o Estado está dando para isso nessa parte organizacional. Até questão de treinamento, né, Clebinho? Porque você também não pode abrir de uma hora para outra sem ter equipe treinada para lidar com a situação, né? Não tem como você botar uma pessoa que está acostumada a atender UTI normal para ir atender uma UTI Covid, onde ele tem que se paramentar diferente, se portar diferente. Como que a gente vai fazer isso? Tem que ter organização. Você tocou num ponto primordial, Tatiana. Olha só, nós vamos botar um leito de UTI. Quem nós vamos botar para trabalhar? Ou seja, eu só montei o leito e vou botar uma pessoa que não tem preparação para cuidar desse leito. Lá na Itália, dados já mostram que quando você ia fazer a autópsia naqueles pacientes, quando começaram a fazer no começo, um monte morria de barotrauma. Mas esse barotrauma era porque o pulmão era ruim ou era porque não estavam ventilando certo? Ventilando certo, aí tem dois fatores. Ou usavam diferença de pressões, não usavam dive pressure, não usavam a pressão limitada, ou era que a pessoa não sabia manipular. Não tem esse dado. Mas isso te leva a uma reflexão. Isso leva a gente a uma reflexão de, poxa, eu não posso abrir um leito. Eu abri um leito. O Jaime agora, a gente tem a gente viu aí em um grupo de discussão que o Jaime vai abrir mais 14 UTIs, alguma coisa desse tipo, mas 140 leitos. Nós temos 154 intensivistas titulados. O número total que eu usei para fazer um levantamento, é um levantamento aproximado, nós temos 760 pessoas que trabalham em UTI, né? Eu vou abrir mais 140 leitos, 760 estão distribuídos no estado todo. Tá? Uhum. Quem eu vou botar? Eu iria querer que o meu colega, a doutora Eliane, o doutor Tiago, a doutora Priscila, o doutor Marlos, né, o doutor Albano, o doutor Jean, pessoas que eu sei, não que os outros citei alguns nomes, né? Às vezes nem é certo a gente fazer isso, mas eu queria que pessoas assim me cuidassem, que cuidassem do meu familiar. E se eu quero isso para mim, eu não posso querer botar uma pessoa que não tem capacitação para cuidar de alguém. Então, o treinamento da equipe é fundamental. Dados já mostram que o maior risco das pessoas de contraírem o Covid não é no contato direto do paciente. Muitas vezes é naquele afã de fazer as coisas, não se paramenta direito, ou na hora que se vai desparamentar, tem a contaminação. Então, o treinamento é fundamental para tudo. Para a gente, para vocês que fazem cardiologia, você vai comprar um aparelho de eco, vai dar na mão da pessoa que não sabe fazer eco? Não adianta. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o Estado, até agora, abriu licitação. Ou seja, eu chamei o médico para atender, mas esse médico está capacitado? Isso a gente também não foi chamado para discutir em hora nenhuma. Clebinho, um mundo ideal. Como é que seria uma UTI hoje no mundo ideal, com tudo que precisa para fazer um atendimento perfeito? Vamos botar aqui que a gente está num hospital que tem tudo. O que é esse tudo? O que é esse tudo? Tatiana, isso vai da hora que você chega no hospital até a hora que você entra na UTI. Então, o que é dentro da UTI? Dentro da UTI, primeira coisa, o mundo ideal começa pelo intensivista que vai te atender. Ele é capacitado, ele tem treinamento, ele sabe lidar agora com o Covid, com essa pandemia que está chegando. Né? Depois, eu teria que ter o mundo ideal. Leito exclusivo, leito único, filtro com filtro EPA, anticâmara, pressão negativa, ventilador que faz a ciclagem interna em alça para o ar que você expira, que com a barreira dentro desse próprio ventilador que neutralize os vírus, filtro EPA no circuito, tá? Monitor, e aí cama adequada e equipe de fisioterapia preparada, equipe de enfermagem preparada, todo um arsenal, porque até para a alimentação desse paciente é complicado, porque você não pode chegar igual a gente vê no dia a dia comum da Copa ou da nutricionista que possa pegar
e atender, entrar, entregar a bandeja. Ou seja, eu fico cada vez mais altamente dependente da enfermagem, da enfermeira, da técnica de enfermagem que vai ter que fazer isso aí. A limpeza desses box é uma limpeza totalmente diferenciada. O pano que você usa, a vassoura que você usa, ela tem que ser específica, tem que ficar ali dentro, não pode circular pelo resto do hospital. Este seria o mundo ideal. Vamos ter? Nem de longe. A gente não vai ter isso, com certeza. A gente não tem essa capacidade instalada. Desses leitos aí que eu tentei fazer um levantamento, desses 1.115 aí, o mundo ideal, eu tenho 75. Então, cara, o mundo ideal não vai ter. Nós vamos ter que trabalhar com o que a gente tem, porque senão mais pessoas vão morrer. Mas, e aí? Nós vamos deixar de fazer? Não, não vamos deixar de fazer. Lógico, como todo mundo, ninguém vai se omitir, ninguém vai se acovardar nessa época. Mas fazendo as coisas do jeito que o Estado está fazendo, porque vai faltar suprimento. A gente não pode se iludir achando que não vai faltar suprimento. Vai faltar. Pode faltar máscara, pode faltar. Agora, o básico, o ventilador deve faltar, ventilador adequado, ou pelo menos o filtro que você vai botar, o filtro EPA, não está tendo no mercado, muitos estão tentando comprar, não sei de onde vai sair toda essa promessa que vem fazendo, ou vou gastar 2 filtros HME, vou aumentar o trabalho do ventilador, vou aumentar o trabalho do doente. Então, nós vamos ter dias sombrios pela frente e se tudo continuar se desenhando como está desenhando agora. Tá. Hoje você já tem tido denúncia para vocês na sociedade de falta de EPIs, Clebinho? Ou todo mundo tem tido EPI adequado? Não, tem não, Tati. O que está mais angustiando é o seguinte. Alguns falam que tem os EPIs, mas aonde estão esses EPIs? Esse dia a gente estava numa discussão de grupo, né? Hoje virou moda a discussão em grupo de rede social. Uma colega falando que o leito dela estava preparado para ter o Covid, para receber um Covid. Mas e aí? Ela não tinha sido adequadamente treinada, a equipe de enfermagem muito menos, não tinha sido feito treinamento em loco, nada, e ela ia receber. E onde estava o EPI? Quando chegasse o Covid, é que o equipamento de proteção individual iria chegar. Opa, primeiro eu espero acontecer para depois vir o suprimento. Então, assim, já tem um monte de questionamento aí, um monte de colega falando. Isso, assim, está acontecendo muito, principalmente, não é puxar para o lado da iniciativa privada, porque a iniciativa privada acho que se preparou um pouquinho mais e um pouquinho antes que o governo se preparou. O governo ainda está meio que levando em banho-maria, esperando o que vai acontecer, para depois tomar o próximo passo. E quando a gente fala também de protocolo de tratamento, Clebinho, acaba que cada instituição tem o seu, né? Isso não foi uma coisa uniformizada, ou é uniforme, todo mundo está igual aqui no Espírito Santo. Não, estamos não, Tati. Assim, o que acontece? Na verdade, assim, do Brasil todo, né? Vamos falar do Brasil, vamos falar do mundo. Ninguém está uniformizado no tratamento. A única coisa que até agora mostrou e sempre vai mostrar significância estatística de tratamento é um bom cuidado intensivo. Balanço hídrico adequado, né? Aporte calórico, fisioterapia, o carinho, a atenção que você dá para esse paciente, a parte de ventilação hoje, porque a maioria dos pacientes de COVID, eles acabam falecendo por falência pulmonar. É o pulmão que vai falhando e não adianta você aumentar, dar mais suporte ventilatório, aumentar a pressão, aumentar a FI, porque isso tudo é limitado a um certo momento. E aí criaram-se várias linhas de tratamento. A azitromicina com a hidroxicloroquina, a Remdesivir, Tuxiclimab,
um monte de medicamentos, mas não tem até agora, um estudo grande, duplo cego, randomizado, com controle, plasma que parece que está vindo aí com uma certa promessa, mas tiveram 15 casos até hoje testados com plasma de pacientes que recuperaram, que melhoraram. Então, assim, cada instituição está fazendo o seu protocolo de tratamento. Né? Não tem nada que seja uniformizado, porque é uma doença nova, né? A gente conhece, a gente acha que a gente conhece um pouco, mas a gente conhece, na verdade, muito pouco da doença. Agora que a gente conseguiu desvendar assim, mais ou menos a cadeia do genótipo do DNA do vírus aí, DNA não, desculpa, eu ia falar uma besteira, né? A cadeia de genoma do vírus aí. Então, assim, é uma doença muito nova, a gente sabe muito pouco sobre ela, nem todo mundo evolui igual, então fica difícil você uniformizar tratamento nesses casos. Tá, a gente sabe também do custo de algumas coisas, né? O tocilizumab que você acabou de citar acaba sendo uma coisa muito cara e a Custa gente não 12 mil acredita que reais não por dia. Imagina, é um negócio que não está totalmente pacificado, está em fase de estudo. Imagina você investir 12 mil reais por dia. As pessoas às vezes costumam falar que vida, que saúde não tem preço. Infelizmente, tem. A gente tem que fazer essa conta, porque eu não posso investir todos os meus recursos se eu gasto 12 mil, isso é por dia, mais ou menos, um custo aproximado. Se eu gasto 12 mil com uma medicação, aonde vai sair o restante do recurso para máscara, para luva, para avental impermeável? Onde que vai isso? Eu acho que uma das situações mais críticas na hora da UTI ali com um paciente grave de Covid é a intubação, né? E vocês têm tido treinamento para isso, Clebinho? Foi feito um treinamento específico para o paciente Covid, para a intubação desses pacientes no ambiente da UTI? Tá, tipo assim, vou falar um pouquinho lá do nosso serviço. A gente definiu algumas coisas, né? Até pelas recomendações da AMIB, da Abramed, o que a gente está fazendo? Tentando selecionar os colegas mais experientes, mais habilitados para isso. E a intubação é um momento crucial, é o momento de maior estresse, de maior ansiedade, e que, assim, se você não tiver treinamento, o risco de você se contaminar é altíssimo. Mas um pouquinho antes disso, qual que é o ponto que sempre angustia a gente, sempre está ali martelando? Qual é a hora de você fazer? É agora. Você vê aquele paciente está aquele esforçozinho respiratório, ali aguentando uns 4, 5, 6 litros de oxigênio por minuto. Daqui a pouco ele fala assim, cansei. Algumas pessoas para outras práticas da vida que falam que quando você acha que é a hora de você agir, a hora já passou há tempos. E a insuficiência respiratória por Covid está mostrando isso para a gente. A gente tem que tentar, para fazer uma intubação mais lisa, com menos riscos, se prevenir, se precaver a esse momento da hora que o paciente fala cansei. E já apareceram um milhão de coisas aí mirabolantes, a caixa de acrílico, que saiu até uma recomendação agora de várias sociedades juntos, que aquilo dali não é o ideal, não tem estudo mostrando. Nessas horas aí de pandemia, de desespero, a gente tenta lançar a mão de tudo o que a gente acha que tem que fazer, mas que às vezes a gente já perdeu a hora de se fazer. Não podemos sair fazendo qualquer coisa. Nós estamos lidando com vida, nós temos que ter uma base, pelo menos, para fazer isso. E o treinamento para intubação é fundamental. Um videolaringoscópio, Tati, que até no congresso do ano passado eles estavam vendendo a 18 mil, 20 mil reais. Hoje já tem gente falando em 200, 300 mil reais num videolaringoscópio. Ventilador que custava 20 mil reais, 20, 30 mil reais um novo, tem gente pedindo 100 mil em um usado. Então, a prática do brasileiro, nessas horas, ela aflora, enquanto a gente vê países aí, as empresas, mas tem bons exemplos também no Brasil, né? A gente só não pode pegar esses exemplos ruins. Tem empresa que está investindo, que está doando, que está correndo atrás.
Mas assim, a intubação, para responder sua pergunta, é um momento crucial e tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento. E assim, a gente tentar envolver o menor número de pessoas possível. Separar toda a medicação fora do box, deixar tudo diluído, prontinho, entrar com tudo que você precisa para você não ter que ficar saindo e entrando. E o treinamento, a sincronia da equipe tem que ser mais ou menos igual você trocar ali um pneu de um carro de Fórmula 1. Que a gente olha, ninguém fala nada com ninguém. Todo mundo já sabe o que vai fazer. E a intubação é isso aí. Cada um tem que estar com a sua tarefa mentalizada, revisa. Eu tive a oportunidade de, junto com um colega, com o Daniel agora, da gente intubar o primeiro paciente Covid. A hora que eu entrei para conversar com o paciente, o Daniel ficou do lado de fora. E eu ouvindo, o Daniel revisou todo o processo de intubação antes de entrar como enfermeira e com fisioterapeuta. Então, eu fiquei ali para dar um apoio, para dar uma força se precisasse. E assim, por mais preparado que a gente esteja, a hora que a gente intubou, a hora que o Daniel relaxou, que ele intubou o paciente, você não pode abusar, você fornece a quantidade de oxigênio. O Daniel bloqueou, na hora que ele bloqueou o paciente, ele intubou de primeira, só que com fio guia, porque é o que é recomendado, com a rolinha. A hora que eu olhei para o monitor, eu vi que ele estava desaturando. Antes de qualquer coisa, eu tirei o guia. Era para ter clampado. Ele não tossiu, não teve nada, não teve risco, mas assim, na hora que você olha, o cara que está saturando 95, ele vai para 60, 50 e vai caindo. Então, assim, é um momento crucial. A intubação é o que faz a diferença de se ele parar por hipóxia. Como é que você vai ventilar esse paciente? É complicado, tá? Mas assim, deu tudo certo. Mas treinamento para intubação é fundamental. Você falou uma questão aí de relação a se eu parar por hipóxia. E aí? Na verdade, essa era uma questão que a gente tinha deixado para comentar, né? Se eu parar por hipóxia, como que tem sido o atendimento? Que eu espero que você não passe por isso tão cedo. Vamos fazer o seguinte, vamos numa outra sequência e vamos deixar para a gente reanimar no final, que vai dar bastante comentário aí. Se você quer comentar, a gente comenta, do jeito que você quiser. Não, pode ficar à vontade, vamos falar. Já que a gente tocou no assunto, vamos falar. Como é que tá esse preparo? Como que vocês foram preparados para a parada, né? Vamos fazer o seguinte, para quem é católico, reza para quem entre aspas, protestante, ora, e nós temos que pedir para não acontecer. Porque a maioria dos pacientes que param por causa do pulmão muito ruim, eles param, geralmente, por hipóxia. E o que você tem que fazer com essas pessoas? Com hipóxia, todo mundo sabe, é ventilar, dar oxigênio. Essas pessoas têm uma reserva muito pequena ou praticamente inexistente. Já tem uma sequência, já tem uma série de recomendações que fala o seguinte: tente prevenir isso. Tente ver qual é o paciente que, se ele vier a parar, você vai ou não reanimar. Porque o insucesso na reanimação, ele é muito grande. E é o momento que pode ocorrer o maior contágio das pessoas, até maior do que da intubação. Então, primeiro, esse paciente, ele, entre aspas, né, até uma coisa que deixa a gente angustiado de falar assim, esse paciente é reanimável, o recurso que eu vou investir, o recurso humano, os riscos que nós vamos correr para reanimar esse paciente, ele é válido. E aí, assim, hoje que todo mundo fala você tem que se paramentar, não adianta igual uma parada cardíaca com um paciente normal, que você vai chegar, vai reanimar e vai entubar e todo mundo que você entra lá sem luva e vai salvar uma vida. Não é, esse paciente não é assim. O tempo que você vai gastar para se paramentar, você não consegue se paramentar, Tati, assim, por mais treinamento que você tenha, por mais destreza que você tenha, o que acontece? Você vai experimentar, botar óculos, máscara, luva, gorro, avental. Isso toma uns 5 minutos no mínimo, né?
Então, 5 minutos o paciente parado. O dano, o hipóxia encefálico dele é grande. E aí você vai reanimar um paciente que tem uma reserva pulmonar muito baixa. A chance de você não ter sucesso é muito alta. E aí, o que recomenda? Recomenda você reanimar com o paciente acoplado no ventilador. E que aí fica aquela loucura. Vai o ventilador querendo fazer uma coisa, você fazendo compressão, e aí é aquele desespero. Uma coisa que você teria que usar 3 pessoas para fazer uma coisa, 4, numa reanimação bem sucedida, para trocar, um para ventilar, um para preparar a medicação. Ali você vai ter muito mais gente e correndo um risco muito maior. Respondeu mais ou menos? Respondeu mais ou menos. Eu acho que a questão principal aí é a paramentação, né, Kleber? Porque às vezes a gente, no intuito de querer salvar uma vida, vai causar um dano maior se entrar todo mundo no desespero. Então tem que realmente fazer aquela questão do ATLS, né? Primeiro sinalizar, que seria Sim. se paramentar, para depois entrar em campo e realmente ter uma atitude diante do que você falou, planejar antes, né? Ver até que ponto que Até tudo é que ponto a possível gente de ser vai... feito. Desculpa. Até que ponto a gente vai conseguir prevenir isso também, né? Porque saber esse momento é muito difícil. Aí, ficar muito tempo parado, ou seja, nós vamos ter dor de cabeça aí, né? Mas é uma dificuldade. Dias tensos virão pela frente aí. É tentar sair disso com o menor dano possível no final, né? Até a questão que você estava falando da ventilação, Kleber, de treino da equipe, se você for pensar também em pronar esse paciente, também tem que ter uma equipe preparada para isso, né? E prona agora está super em alta quando a gente vai falar desse paciente. Prona, eu vou te confessar assim, eu fiquei um tempinho lá na Itália, eles pronam muito os pacientes, sabe? Eles têm muita expertise com isso. E hoje a prona voltou e não é que ela voltou. Hoje você está utilizando muito mais porque você já tem alguns estudos não feitos para Covid, agora estão começando a chegar, mas para outras patologias, para outras SARGs, para outra síndrome respiratória aguda grave, que você prona o paciente acordado. E o resultado é fantástico. Você vê um paciente ali que está borderline. Você jamais botaria um paciente desse em prona, né? Você vai falar assim, ó, deita de barriga para baixo aí, toma um oxigêniozinho e vão ver o que dá. E assim, é impressionante a forma como esses pacientes melhoram assim, em muito pouco tempo. O paciente acordado, ele te ajuda, 1, 2 pessoas você prona. Agora, um paciente entubado, sedado, que você vai ter que pronar ele em 4, 5 pessoas, correndo o risco dele desacoplar do ventilador, correndo o risco de um tubo desse deslocar. Então, o treinamento, ele é grande e a quantidade de pessoas que exige é muito maior. Você não consegue pronar um paciente desse com 4 pessoas. Não dá. Você não faz uma prona efetiva, você não faz uma coisa eficiente e você vai estar arriscando todo o grupo, toda a equipe, se você não treinar para você fazer isso antes. Então, treinamento, como tudo, é fundamental. Hoje você acredita que tanto no sistema público quanto privado a ocupação está mais ou menos igual, Kleber, nas Não, UTIs? não. Hoje, espera aí que eu vou te dar o dado. Só um segundo. Tá. Hoje é o seguinte, hoje nós temos 58% dado do governo, né, de ocupação de UTI. Comentando o dado que o governo fornece, bom, se eles são reais ou não, a gente tem uma certa reticência em comentar isso, mas, por exemplo, 14% são o que eles chamam de SARA, síndrome respiratória aguda indefinida. E nisso está incluso Covid, está incluso H1N1, pneumonia bacteriana, tudo está incluso nesse grupo, digamos assim. E
Tá aqui, cadê? Hoje nós temos aí 94 que o governo divulga. Nós temos 37 com Covid já confirmado, 37 Covid interrogado, 32 Covid confirmado. E aí o Estado dá o dado que você tem 22 internados na rede pública. Só contando das pessoas que a gente conhece, dá um número muito maior que esse. Se eu for pegar a rede que eu trabalho, o hospital que eu trabalho, ligando para um colega que trabalha numa parte, para um colega que trabalha no Santa Rita, para um colega que trabalha no Santa Mônica, assim, só hospitais, coisas, o número é muito maior. Então, o dado que está sendo divulgado para a gente, pelo que a gente vê, não corresponde à realidade dos fatos, não. E a rede estadual, a gente sabe que ela está bem mais carregada do que o particular nesse momento, né? O privado, desculpa. Na verdade, então, o que está faltando é transparência, né? Transparência em tudo, não só no número de leitos, como no número de internação, como no número de ventiladores, e não estão treinando ninguém para o que está vindo aí. Então, na verdade, falta transparência em todos os quesitos. Fica difícil. Desculpa. Não, só te perguntar se a apresentação que você tem visto dos pacientes que estão internando na UTI, se tem alguma coisa que tem te chamado muito a atenção, assim, algo que tenha tido mais ou menos, que você vê que todo mundo descreve, mas que nos seus pacientes que você está admitindo, você tem visto mais, está mais presente. Sintomas, queixas. Tati, o que leva as pessoas para o hospital pode parecer que, assim, é a dispneia. Todo mundo tem medo de morrer afogado no seco, que é essa sensação que as pessoas descrevem, né, quando a gente conversa com esses pacientes. Falam, não estou conseguindo respirar. Eu tenho um amigo que ele anda de moto comigo aí, que ele assim, foi campeão brasileiro, um cara altamente preparado, um atleta. E ele me confidenciou, falou assim, eu nunca senti uma sensação pior e nunca fiquei mais desesperado em toda a minha vida com essa doença agora, que eu não consigo respirar, dói, parece que você vai morrer. Deu uma travadinha na sua internet. É muito ruim, é uma sensação muito ruim. O que mais leva as pessoas para o hospital e para a UTI é a falta de ar. E assim, você tem evolui muito rápido, é uma coisa que evolui rápido. Você conversando com o paciente, você tem aquela linha que você acha 3, 4, 5 dias vai vir a falta de ar. Às vezes ela vem um pouquinho e ela vem numa intensidade muito grande, que você está ali olhando para o paciente, ele começa a desaturar na sua cara e você fica, mas não era agora. E você, às vezes, você está rendido na situação. Vocês têm conseguido deixar em boxes separados, óbvio, nas UTIs particulares. Isso também tem acontecido nas UTIs públicas, Cleber, você sabe? Tati, agora, nesse momento, a notícia que a gente tem é que sim. Por quê? Porque agora nós estamos começando a ter os casos, né? Mas, voltando lá para aquele dado, se aparecerem 100 casos aí, nesses intervalos curtos de tempo, não vão ter mais 100 boxes liberados. Não tem 100 boxes de isolamento, digamos assim, boxes separados para atender. Porque se você pega a capacidade, se você tem 70% de ocupação, 70% de 800 dá 500 e pouco, você vai chegar tudo junto. Porque não vai chegar só Covid da agora para frente. Só vai ter Covid adoecendo? Não, vai ter um acidente, vai ter um infarto, né, que a gente está vendo que as pessoas agora, às vezes, retardam para procurar o hospital com a dor no peito. E quando chegam lá, já vão estar infartados. Né? Então, assim, é complicado. E a gente tem uns infartados que são Covid, na verdade, né? Chega com eletros... E o que é, né? E o que é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta reversa para você, se você me permitir, né? Comenta um pouquinho aí para a gente. Porque, apesar da gente estar lá em UTI coronariana e tudo, a gente vê que realmente tem isso mesmo. Como é que vocês aí da Sociedade de Cardiologia
orientando, estão conversando com os colegas, assim, que principalmente os hemodinamicistas que vão estar expostos a isso aí. Como é que eles têm se preparado aí? Como é que eles têm visto? Como é que eles estão esperando passar por esse momento? O cara novo que chega com dor no peito, eu falo, ai, meu Deus, e agora? Ah, esses dias eu até conversei com o Eduardo sobre isso. O Eduardo, nosso Eduardo Castro, que é diretor, que é do Metropolitano, que eu falei, Edu, como que vocês estão fazendo? Não tem o que fazer, na verdade, né, Cléber? Tem que tratar. Você vê, é jovem, não tem queixa, mas está com eletrosuprado, você tem que afastar com a silicona de qualquer jeito, você tem que saber se é uma miocardite, se tem alguma. Não tem jeito, você tem e vai para hemodinâmica. E aí a turma tem que estar preparada também. O principal é EPI. É isso que a gente tem que. Eu falei, Edu, o pessoal da hemodinâmica está preparado para usar EPI, tudo isso aí? Não, tem. Então tem que ir paramentado. É a questão da parada, é a questão do atendimento, é a questão desde a da entrada do hospital. Eu acho que você tem um mantra que a gente tem que estar repetindo, é EPI, 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 não importa. Se está no pronto-socorro, se está na sala de hemodinâmica, se está na UPA, se está na realização do eletro, porque a hipótese 1, 2 e 3 hoje é Covid, não tem jeito, né? A gente tem aí, depois que você afastar, não é Covid, aí é outra história, mas até você não ter esse, porque a gente tem visto as apresentações de diversas formas, né? É dor no peito, parece que é infarto, mas é Covid, é um TEP que não é TEP, que é Covid, É, é, não é isso? A hoje gente tem, tem muita veio com recomendação. descompensação de insuficiência cardíaca, é uma doença valvar que descompensou, internou, é uma ICC. Não é um ICC, vai para tomo, tá lá cheio de vidro fosco, é Covid. Então, a gente não tem mais para onde fugir em relação a diagnóstico. A gente está numa pandemia, o paciente que chega no pronto-socorro, ele tem que ser encarado como Covid. Depois, a gente vai ver, então tá, então vai para outro UTI, vai para geral, porque o exame veio negativo, e a gente vai poder não estar paramentado para entrar no box. Mas eu acho que hoje, para você poder ter segurança de um atendimento, seja no pronto-socorro, seja na UTI, na UCO, tem que ter EPI e paramentação. Senão a gente vai contaminar toda a linha de frente. E se a gente contaminar todo mundo que está na linha de frente, quem é que vai substituir a linha de frente? Se a gente não tem mão, né? Não tem mão de obra para Não isso. tem, não Nem aqui tem. no estado, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Então, se a gente não tiver essa segurança, não tem jeito. Eu acho que hoje a gente até discutiu lá que você depois provou que não existe, né? Que tinha um contrato que estava escrito que poderia trabalhar até sem EPI, que a gente viu que, graças a Deus, que aquilo é É, mentira, que foi excluído. Mas nossa, você imagina que situação? Não dá, não tem condição. é aquela É, história, a né? gente Primeiro Covid, realmente precisa. segundo Covid, quem sabe lá mais tarde, Covid de novo, né? Então, é uma constante. Exatamente. Primeiro, segundo e terceiro. A gente tem visto apresentações de todas as formas, né? Eu acho que todo mundo aqui já conversou com algum colega que viu um Covid diferente. Todo mundo. Não, Mesmo todos. que não tenha atendido, tem relato. Todo dia Tem, e você conversa com aparece, alguém. esses dias eu estava conversando, mas agora tudo é Covid? Conjuntivite, Covid dá. Gastroenterite, Covid dá. Mialgia, Covid dá. Falta de ar, Covid dá. Febre, tudo, Covid dá tudo. É brincando que eu vi um amigo falando no grupo, esse negócio é lúpus e mudou o nome que dá tudo? Então, são as mais variadas apresentações possíveis. E hoje, como você falou bem falado, não dá para descartar nada. E vamos ver como é que a gente vai, né? Assim, a gente está precisando de EPI, treinamento, responsabilidade. E não adianta o governo cobrar da sociedade, para só a sociedade ficar em casa, e o governo lançar a mão de números aí que a gente não consegue auditar, que a gente não consegue ver, e que a gente vê que não são reais. Não adianta. Tem um monte, né? Não tem condições, né? Dar um dado para enganar a população querer enganar todo mundo, é querer enganar a si mesmo. Eu fico com muito medo quando o governo fala que vai resolver algum problema. Porque na maioria das vezes ele não resolve o problema, ele abre o ralo e vai dinheiro e mais dinheiro que poderia ser usado de uma forma racional. Não estou comentando política, para ficar bem claro, nem o A ou B, né? Mas
é difícil a gente passar por isso aí, né? É complicado. A gente tendo um senso um pouquinho mais crítico, não sendo convidado para o debate, ou seja, quem é que está preparando a UTI? Quem é a pessoa capacitada que está orientando o governo? Né? Ninguém quer palco nessa hora. Nós queremos responsabilidade. Não tem problema nenhum da minha parte, eu estou como presidente, mas tem um monte de intensivista muito bem formado, que se fosse citar nome, gastaria 1 hora da live para citar. Chama essas pessoas, discute, vê quais são as ideias. É factível? Não é. Mas o que a gente pode trazer para o mais perto desse mundo que seja um atendimento, pelo menos um atendimento digno para essas pessoas? O mundo ideal a gente não vai conseguir ter, mas tem que ter um atendimento digno, respeito com a população, divulgar dado correto. Eu acho que isso seria fundamental agora, nesse momento. Eu acho que é transparência, né, com os dados, igual a gente falou, desde o início de leitos até o tratamento, tudo, e também da gente poder ter um diálogo aberto com quem está na frente, para poder ajudar a ter ideia, né? Vocês estão aí lidando com isso todo dia, então eu acho que é super válido abrir esse diálogo para poder melhorar. Porque eles fizeram chamados da população estar dentro de casa, a população, na maior parte, obedeceu. Mas a gente precisa de um plano, né? Qual é o plano? Nós estamos dentro de casa e estamos esperando acontecer o quê? Qual é o plano? Está tendo mais testes? Teve mais leitos? O plano é para quê? Né? A gente está ganhando tempo. Eu estava brincando com um amigo. Muitas vezes nosso plano era pegar o aeroporto e fugir, né? Hoje a gente não tem esse plano. Assim, não tem plano. Não que eu conheça. Não tem um plano instalado do governo que eu conheça. Se tiver, os governantes que me perdoem, talvez eu esteja fazendo uma crítica injusta, mas eu, como pessoa que estou vivendo coisa da UTI, e com os colegas que eu converso, eu não sei qual é o plano do governo. O que o governo vai fazer? O governo só vai falar que tem mais leito, que vai comprar ventilador? Então, assim, não tem plano. Precisa dar essa transparência para a população. Nós vamos botar 100 leitos, esses leitos vão estar assim, vão estar equipados assim, a gente tem uma equipe para atender, e se chegar em 80% dessa capacidade instalada, nós já vamos abrir mais 100 leitos em tal lugar, e na hora que chegar, isso é um plano, dá para fazer, não é difícil. Eu tenho 50% dos meus leitos, eu já vou ter que abrir mais 100. Na hora que chegar 50% desses 100 novos que eu abrir, eu vou abrir mais 30, mais 50, porque eu estou esperando que chegue a 1.000. Então, assim, eu não tenho notícia disso. Se tem, que o governo me desculpe, eu só consigo comentar o que chega até mim, né? E olha que eu fucei bastante o site da secretaria para chegar a esses dados que eu cheguei aqui para você. É mais ou menos um quebra-cabeça, é um negócio que você vai tendo que montar. E, assim, meus dados foi o que eu consegui extrair do governo, né? Não são dados da minha cabeça, são coisas que eu achei e fui fazendo conta. Gastei um bom tempo em uma planilha de Excel para tentar chegar a essa conclusão. Concluindo lá em relação ao que você falou, em relação à hemodinâmica do CAT, o Ayrton botou informação aí que eles estão botando câmera, você viu? Câmera negativa aí com pressão negativa para poder melhorar a hemodinâmica. Melhor ainda para eles, né? Você acha que eu tenho fazendo, vou citar porque é um amigo e que eu considero bastante, mas o que eu tenho visto o Ayrton estudar de Covid, as postagens dele, eu tenho aprendido muito. Tem coisas que eu estou lendo muito, mas antes de eu ler, o Ayrton já leu e já fez o resumo. Eu falei, Ayrton, manda para mim aí para me ajudar. Mas, assim, tem que pensar em segurança. Igual você falou, se eles não se precaverem, se contaminar um hemodinamicista, e na hora que chegar um infarto, o que eu faço? Trombolismo? Deixa eu morrer, o que eu vou fazer? Então, a segurança, eles estão certos, tem que ter EPI, tem que ter segurança mesmo. Parabenizo aqueles que conseguem sair um pouquinho na frente aí e conseguir se proteger e proteger a equipe, porque, assim, se protegendo a equipe, você vai dar um atendimento de melhor qualidade para a pessoa, você vai estar ali disposto, você vai estar pronto para atender.
Cleberson, vocês têm conseguido dar alguma humanização, assim, ter tido alguma forma do paciente que está ali isolado, ter algum contato via iPad, tecnologia que a gente tem visto em UTIs fora? Vocês têm conseguido fazer isso em algum lugar aqui? Temos lá no hospital, lá no Meridional, a gente conseguiu botar um tablet e a gente está fazendo essas videochamadas. E assim, não são só para os Legal. pacientes com Covid agora. O que a gente já conseguiu? Já estender, porque às vezes tem o marido com a esposa internada, né? Ou tem vice-versa, ou a filha que não tem como deixar, que tem o pai. Então, assim, a gente está estendendo para outros pacientes que não são Covid para evitar que as pessoas saiam de casa, que vão até o hospital, que corram o risco de se contaminar. Isso foi uma ideia muito bacana que começou lá na Itália. Eu tive essa ideia e levei para a direção, eles abraçaram de pronto, que foi o direito de dizer adeus, que as pessoas ficavam nos box e às vezes morriam e não conseguiam falar com seus familiares. Isso foi gerando angústia. E nessas horas a gente tem que dar essa dignidade para as pessoas. Os hospitais do estado, que eu tenho notícia também, estão fazendo um boletim médico por telefone, né? Já não tem mais o boletim presencial. Mas, assim, você receber uma ligação e falar que está, ainda tinha um pouco de angustia. Quando você vê, parece que dá um pouquinho de acalento, mesmo que você não mostre o ventilador, você com a pessoa que está lá no borderline, que vai ser uma entubada. Eu acho que humanização nessas horas é forma de respeito, né? Humanização mesmo. A gente tem que ter esse respeito, tem que ter essa dignidade. As pessoas têm que ter esse direito de falar ou se despedir de quem está lá do outro lado. Cleberson, vamos terminar a nossa live, que nós já estamos quase no horário, e deixa a mensagem aí de despedida para todo mundo, o que que você espera daqui para frente, que dias sombrios, teoricamente, estão vindo por aí, Então, e o que que você espera aí pelo futuro? uns vão falar que não sou eu, porque normalmente eu sou o turrão, o que briga, né, o que debate com os outros, mas assim, tem um coraçãozinho ainda. A gente tem que sair bem disso, porque é muito difícil, é muito angustiante. Eu costumo dizer lá para as meninas, a gente pode perder um colega, um técnico de enfermagem, um enfermeiro que está ali, a gente vai perder parente, a gente vai perder amigo. Infelizmente vai, é uma realidade isso. Isso nós não vamos estar imunes a isso, não. E eu falei que eu espero sair disso do jeito que eu entrei, sendo médico. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida que não ser médico. E eu conheço o enfermeiro que só sabe ser enfermeiro, técnico que só sabe ser técnico. O que a gente tem que pedir agora é muita calma, ter muita fé em Deus e fazer o que a gente sabe fazer, porque como eu posso dizer, a batuta de herói, eu acho que não dá. O que a gente... Nós não somos heróis, nós vamos ter filho, parente, amigo, a gente vai chegar em casa, a gente vai ter que se isolar, deixar filho, deixar a esposa em casa. Isso vai pesar muito, pesa em todo mundo. Um pouquinho aí. É difícil, assim. Eu espero com fé em Deus, cara, a gente saia disso aí e que isso seja um aprendizado, que nos torne pessoas melhores, mais humanas. Apesar do distanciamento, do isolamento social, a gente vai ter que aprender muita coisa. Infelizmente, é uma pandemia que está ensinando, às vezes, a gente ser mais humano, às vezes a gente olhar para aquela pessoa que tem menos que a gente. Como um colega esse dia da cardiologia escreveu lá, a gente está numa tempestade que o barco de um é mais fraco que o outro. Temos que sair junto disso aí e vamos sair do jeito que a gente entrou, com a cabeça erguida, com fé em Deus e que isso passe o quanto antes. Vamos sair sim, sucesso, Cleberson. Faltam 8 segundos para a nossa live cair, mas assim, eu espero que a gente possa conversar depois mais sobre